Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje eu estou aqui para fazer um dos vídeos que eu mais gosto de fazer pela segunda vez nesse canal, que é de trazer a minha lista dos 10 melhores livros lidos dentro de um mesmo ano. No vídeo em questão eu estou falando dos melhores de 2024, então pega a caneta, pega papel, porque eu tenho certeza que vai vir indicação assim ó, das boas. Como são 10 livros para eu falar sobre e eu já tenho uma tendência de ser um pouco prolixo, já vamos direto ao assunto. Vou começar aqui apresentando para vocês qual foi o meu 10º livro que eu mais gostei de ter lido em 2024. E eu estou falando de Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Eu li esse livro completamente influenciado pela nossa querida cabeçuda Lívia Valente, porque se você nos acompanha aqui há um tempo, você sabe que ela é absolutamente obcecada por tudo que Hemingway escreve. Não foi o primeiro livro dele que eu li, eu já tinha lido O Velho e o Mar, mas eu fiquei bastante curioso com a premissa desse livro. Esse livro aqui, Paris é uma Festa, ele pode ser lido de duas formas, talvez, porque ele é um livro de memórias. Ele não é um livro em que vai conter ali informações fictícias, né, ou histórias criadas. Hemingway, ele vai trazer aqui as suas memórias e coisas que ele vivenciou em um curto espaço de tempo, quando ele se mudou para Paris, já ali próximo ao final da sua carreira e também da sua vida. Se você conhece um pouco sobre a vida de Hemingway, você sabe que o final dela foi bastante trágico. Ele termina sua vida se suicidando e esse livro ele é lançado póstumamente. Mas aqui Hemingway ele vai falar basicamente sobre tudo como foi para ele viver em Paris. E pensa num livro delicinha de ler, embora eu acabei de associar esse livro com um momento trágico, não tem a ver uma coisa com a outra. Esse livro foi escrito por ele 5 anos antes dele falecer. É um livro muito gostoso, muito direto ao ponto. A escrita de Hemingway é uma escrita muito legal. Vai trazer aqui então o background de um escritor vivendo ali longe da sua nação. Hemingway ele é conhecido até hoje como um grande escritor americano. Ele é dos Estados Unidos, mas ele se muda ali para a Europa, conhece grandes nomes europeus. Ele vai trazer aqui então as suas impressões sobre outros livros, vai ter aqui diálogo dele com outras figuras famosas e tudo isso é muito interessante de acompanhar. Eu entendo sim a fissura de Lívia Valentes e outras pessoas por aí com a escrita de Hemingway, e eu só não posso definitivamente afirmar que eu tenho mesmo magnetismo pelos seus escritos, né? Todos os livros dele que eu leio, eu termino assim, falando que livrinho gostosinho, mas logo eu esqueço. Então talvez isso seja um problema, não me pega daquele jeito que eu carrego comigo por muito tempo. Mas fica aqui a minha recomendação, principalmente para aspirantes a escritores, porque aqui a gente vai ver as vivências de um escritor, né, e todos os perrengues que ele acabava passando para publicar seus escritos. O 9º colocado é um livro que não tem nada a ver com o anterior, que é um livro de memórias, um livro clássico. O 9º é um livro fantástico e contemporâneo. Eu estou falando de Piranesi, que foi lançado pela Susanna Clarke em 2020. Gente, pensa num livro muito legal, que quando eu terminei de ler, eu falei assim, nossa, eu preciso panfletar esse livro e recomendar para várias pessoas. Aqui a gente vai acompanhar a história do Piranesi, que é o nosso personagem principal. E Piranesi ele vivia em uma casa. Quando a gente vê isso, no primeiro momento a gente pensa, ok, eu também vivo numa casa. Acontece que aqui o contexto é um pouco diferente. A casa não é apenas a residência dele, mas é o universo dele. Ele vive num enorme casarão que não tem fim. Na verdade tem 3 andares de altura. O andar de baixo é inteiro embaixo d'água, que é o mar. E ali nos andares de cima ele vai passando e viajando de salas para salas, que seriam equivalentes a cidades ou estados, ou até mesmo países, por que não? E aqui a gente sabe que Piranesi, ele vive nesse casarão e ele conhece apenas uma pessoa viva com quem ele se encontra semanalmente numa sala X. Acontece que todo o desenrolar dessa história vai ganhar vida quando Piranesi encontra ali um recado de uma terceira, ou do que ele entende que seria uma terceira pessoa que existe nesse mesmo universo que ele. Então ele começa a ir atrás de saber quem é essa pessoa, o que essa pessoa faz, por que essa pessoa tá ali. E daí pra frente a gente começa a se envolver nessa história, que eu não posso mais falar detalhes sobre o enredo para não perder a graça de você, leitor iniciante. Talvez seja aquele tipo de livro que quanto menos você souber, mais você vai se surpreender com a leitura. Então não pesquise muito não, se você se interessou primariamente, compra o livro e lê, que vale a pena. Piranesi, Susanna Clarke em 9º lugar.
Só pra constar, só pro Rony do futuro lembrar também, foi em 2024 que eu me aprofundei na obra da Susanna Clarke, que é uma escritora de apenas 2 romances. Eu li depois de Piranesi e Jonathan Stranger Mr. Norrell, que é o seu romance maior e primeiro, que foi lançado em 2004. E embora eu tenha de fato gostado daquele senhor calhamaço, ele não funcionou assim tão bem pra mim a ponto de vir parar no top 10. Então só por isso eu quis fazer menção disso, pro Rony do futuro se localizar na linha do tempo e saber que em 2024 ele leu tudo que tinha lançado até então da Susanna Clarke. Em 8º lugar, eu tô trazendo aqui pra vocês A Volta do Parafuso de Henry James, um clássico da literatura de horror e de terror. Gente, pensa num livro que tem tudo, assim, absolutamente tudo pra me prender do começo ao fim. E foi isso que de fato aconteceu, junto ao fato de não ser um livro assim também tão grande, né? Tem lá suas 200 páginas somente. Então foi um livro que eu li muito rápido. Aqui a gente vai acompanhar toda aquela atmosfera da Inglaterra vitoriana, em que existem casarões e coisas mal assombradas. Eu amo os terrores dessa época porque eles de fato não dão medo. Mas assim, eles criam uma atmosfera que pra mim fica tipo assim, nossa, que legal, eu gosto dessa história, quero ver até o fim. A gente vai acompanhar uma professora que foi contratada para ser uma espécie de governanta em um casarão chamado Mansão Bly, que ficava no interior da Inglaterra. E ali, quem a contratou é o tio de 2 crianças que perderam seus pais. Então a guarda dessas crianças veio parar para esse tio. Só que esse tio não quer ter contato com essas crianças. Então ele contratou, vai pagar essa mulher para ela viver naquele casarão, instruir, ensinar as crianças e resolver todo e qualquer tipo de problema, sem precisar ficar contactando a esse tio. Afinal de contas, ele tem as coisas dele para fazer. Acontece que no meio dessa história ela começa a enxergar no casarão pessoas que não deveriam estar ali. O final desse livro, a escolha que Henry James fez por terminar esse livro de uma forma ambígua, é justamente o que faz com que esse livro se eternize no cânon da literatura de horror, como referência de narrativa de narrador não confiável, e dando ali opções, né, de estudos, de teorias, de pessoas acreditarem que era uma coisa ou outra coisa. Mas é justamente esse o fator também de fazer com que esse livro não esteja mais bem posicionado aqui no meu ranking. Eu acho que o Rony Leitor só queria saber no final das contas se essa mulher era doida ou se tinham fantasmas mesmo na casa. E isso nunca vai ser respondido, mas fica aqui a minha indicação, A Volta do Parafuso, que também pode ser encontrado por aí com o título A Outra Volta do Parafuso. Não é uma sequência, no caso é o mesmo livro traduzido de forma diferente. Em 7º lugar, pessoal, eu trouxe um livrinho. Pensa num livrinho gostoso que antes de apresentá-lo eu vou explicar como que eu cheguei nele. Gente, eu não sou fã só de livros, tá? Eu gosto muito de cinema. E no Oscar, né, de 2023, quem ganhou a melhor animação foi O Menino e a Garça, do estúdio Ghibli, Miyazaki, né? E aí eu quis entender um pouco o porquê desse fascínio com o estúdio Ghibli, com esse diretor Miyazaki, por que as pessoas enxergam nisso. Eu já tinha visto, obviamente, Viagem de Chihiro alguma vez na minha infância, mas pra mim era animaçãozinha boba. Só que são animações que chegam em cheio assim na crítica, e que a crítica ovaciona de um modo estrondoso. E eu comecei a assistir esses filmes então do Ghibli, procurando esse olhar de porquê, onde estava essa genialidade toda. E eu não sei explicar como, nem quando, nem porquê, mas eu acabei sendo pego também. E dentre os pouco mais de 20 filmes que eu assisti do estúdio Ghibli em 2024, o que eu mais gostei se chama O Castelo Animado, que depois eu descobri que tinha um livro, né, que era a adaptação animada de um livro que já existia com o mesmo título. Então depois de conhecer o estúdio, depois de assistir o filme, eu fui atrás do livro e eu achei legal demais. Se você não gosta muito, não é muito fã dessa cultura mais oriental, não se preocupe, porque embora o filme seja japonês, o livro não tem nada a ver. O livro ele é em inglês, né? A escritora, que é Diana Wynne Jones, ela tinha como referências Moore, Lewis e Tolkien. E ela fala que era uma aluna deles, ela se considera assim, diz que estudou as suas obras, as suas vidas, e como aluna deles, criou o seu próprio universo fantástico. Então o Castelo Animado é o primeiro livro de uma trilogia que é vendida junto num box, só que uma trilogia que é meio desconexa, que a única coisa que tem em comum é o fato de se passar em um mesmo universo fantástico. Não repete nem a cidade, nem mesmo os personagens, nada do tipo. Por isso que eu me senti confortável em ler apenas um dos livros, sem ter que ler logo em sequência os outros dois.
Vou ler aqui pra vocês como começa esse livro, pra vocês verem mais ou menos como que são as regras desse universo. Eu achei muito... não sei porquê, bobinho, mas eu achei muito legal o começo. Na terra de Ingari, onde coisas como botas de 7 léguas e mantos de invisibilidade existem, é um verdadeiro infortúnio ser a mais velha de 3 irmãs. Todos sabem que é você quem vai sofrer o primeiro e maior fracasso se as 3 saírem em busca de sua sorte. E ela vai construindo regras próprias desse universo. E aqui a gente vai acompanhar a protagonista, que é a Sophie, que é a mais velha de 3 irmãs, logo a azarada, que trabalha na chapelaria do seu pai, quando... em um momento em que essa cidade de Ingari está vivendo ali assolada pelo fantasma de 2 grandes bruxos, né? A bruxa das terras desoladas e um castelo animado que apareceu no lugar, que fica pingando de lugares em lugares, que dizem que ali vive um grande mago. Acontece que, sem querer querendo, ela vai acabar se envolvendo com essas 2 grandes figuras. Em um dia, a bruxa das terras desoladas vai entrar na chapelaria e vai lhe enfeitiçar com um feitiço da idade. Então a jovem Sophie de, 15, 18 anos, vai passar a ter 80 e tantos anos. E aí, depois de velha, não lhe sobra opção senão ir atrás do castelo animado para ver o mago Hall. E ali, gente, daí pra frente começa a acontecer uma série de acontecimentos improváveis. Amizades improváveis, romances improváveis, aparentes vilões se tornando mocinhos, enfim. É um infanto juvenil e fica aqui a minha recomendação. Em 6º lugar, gente, um livro delicinha também de ler, Upgrade, do Blake Crouch. A Lívia também leu esse ano, né, Lívia? Você gostou? A gente não conversou sobre ele. Eu fiz resenha, né, dele no canal. Eu gostei, mas pra mim ainda não superou os outros 2. Não supera. Pra mim, o Blake Crouch, ele é um escritor que ele tem uma qualidade, assim, muito boa, que é a qualidade de saber quais são as suas qualidades. Então, ele não tenta aqui ousar trazendo algo experimental. Ele vai numa fórmula que ele já testou, numa fórmula que é certeira, em algo que as pessoas já gostaram dele, e ele fez algo que pra mim é mais do Blake Crouch. E como eu gosto muito dele, não tinha como eu não gostar deste livro. Então, para você que não conhece nada do autor, basicamente ele é um autor de ficção científica que sempre vai trazer ali uma aventura que no final tem de cada capítulo tem cliffhanger chamando o próximo capítulo, uma leitura um tanto quanto frenética, com uma vibe meio de thriller, assim, investigativo, gente querendo saber o que vai acontecer no final, personagens que vão mudando ali suas personalidades, tudo isso a gente tem em todos os livros dele. A ciência da vez do livro Upgrade é a ciência da genética. Aqui a gente vai acompanhar um homem que ele tem chama Logan, se eu não me engano. Ele tem uma relação tanto quanto controversa com a genética. Ele é filho, para começar, de uma das maiores geneticistas que já existiram na história da humanidade, só que trabalhando com ela, porque ele também tinha a pretensão de carregar o seu legado e se tornar o próximo cientista genético. Trabalhando com ela, eles acabaram cometendo no passado uma terrível atrocidade que culminou na morte de milhares e milhões, na verdade, de pessoas. Depois disso, depois desse infortúnio, a sua mãe morreu e ele foi preso por 10 anos. Depois de liberto, ele começou a trabalhar numa espécie de SWAT, de FBI, sei lá, de equipe que fica indo atrás de crimes relacionados à genética, a cientistas que querem fazer experimentos com a genética. E é nesse trabalho, num dos primeiros casos que a gente vai acompanhar ali, que a sua vida vai mudar de cabeça para baixo. Ali ele vai ser exposto a uma substância que vai mudar o seu próprio DNA e ele vai começar a se transformar no quê? Se você quiser saber, você tem que ler. Eu concordo com a Lívia que Upgrade não bate em matéria escura, recursão, mas assim, eu tenho muito essa sensação de que quando eu pego qualquer coisa do Blake Crouch para ler, ele supra as minhas expectativas. Ele me dá um prato cheio daquilo que eu estou esperando ler quando eu opto por ler algo dele. Então, tipo assim, eu quero ler algo que é Blake Crouch. Ele vem e ele é Blake Crouch. E é isso. E é isso que eu quero. Não quero que ele tente outro ramo, não. Continue na ficção científica, que a gente gosta. Chegamos no top 5 do nosso vídeo de hoje, da nossa lista de 2024. E se prepara que é só pedrada. Em 5º lugar, gente, eu finalmente li uma história que já me era muito familiar, que eu já conhecia bastante sobre os personagens, que eu já havia lido partes do ensino médio, mas que eu nunca tinha feito a leitura de cabo a rabo de forma integral, e dessa vez aconteceu. Estou falando, óbvio, de Vidas Secas, do Graciliano Ramos.
uma pérola nacional, na verdade, né? É um livro, assim, extremamente renomado aqui para nós brasileiros, que vai falar sobre uma família, né? É o Fabiano, a Vitória, os 2 filhos e a cachorra-baleia. Se eu esqueci de algum outro participante da família, me perdoe. Mas é que você não marcou o suficiente a ponto de eu lembrar. A gente vai acompanhar essa família de nordestinos que vivem ali os perrengues da seca do sertão do Nordeste. E ali eles estão trabalhando em uma fazenda, foram assolados pela seca. Assim, não tem um grande acontecimento. O X da questão, né, a graça desse livro é acompanhar realmente o dia a dia dessa família. Tem um capítulo que me marcou muito que chama Festa. Eles indo num eventinho, assim, sabe? As fazendas do lado chamou pra um eventinho, eles escolhendo a melhor roupa e andando quilômetros a pé, chegando lá com os dedos todos sujos de terra, pra chegar lá, falar um oi, confraternizar. Esse livro, pra mim, ele é formado pelas nuances e pelos detalhes, assim. E ele vai retratar muito bem como é a solidão e a tristeza de viver em meio à seca nordestina, que já assolou, assim, grandemente a sua população, e até os dias de hoje não é um problema que pode ser dado como resolvido, mas esse livro aqui veio para eternizar todo esse sofrimento. Você já viu as explicações mais a fundo desse livro? Não. Que a aparência do... Como é que chama? Fabiano, não é? O Fabiano é um reflexo do deserto, porque ele é ruivo, com o rosto meio rachado, Seco. e não sei o quê. E que a história é cíclica, né? Porque ela acaba onde ela começou. Então, tem um monte de coisa. Gente, eu sou muito fã desses livros regionais que vão basicamente se preocupar em nos colocar dentro de um contexto, dentro de um povo, dentro de uma época. E eu vejo isso em Vidas Secas, e eu vejo isso também no nosso quarto colocado, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu tinha uma ansiedade muito grande para ler esse livro, e eu preciso confessar que quando eu li esse livro, ele não era o que eu estava esperando. Eu não estou falando que eu estava esperando algo melhor, mas eu estava esperando algo diferente. Então eu tive, num primeiro momento, uma espécie de quebra de expectativa, que depois foi suprida pela qualidade dessa obra. Que a gente vai acompanhar 100 anos literais de uma família de colombianos que foi formada pela Úrsula Iguarã e pelo José Arcádio, que eram primos. Inclusive, quando eles se casam, a sua mãe fica enchendo a cabeça da Úrsula de que você não pode casar com um primo, porque senão seus filhos vão nascer com rabo de porco. E durante o casamento, ela só conseguia pensar em como os filhos dela nasceriam com rabo de porco. E enfim, esses dois, então, não tendo a bênção de sua família, resolvem se mudar. E eles vão abrir a sua própria cidade. Eles param em um lugar muito específico e ali eles fundam Macondo, que é a cidade em que tudo acontece. Esse romance maravilhoso, além de trazer várias desventuras, vários acontecimentos, incluindo os personagens, o que faz dele eterno como ele é o fato de trazer também o realismo mágico. Então, no meio disso tudo, a gente tem várias coisas bizarras acontecendo, só que coisas que acontecem tendo um porquê. Então, Gabriel Garcia Marques, ele não era aleatório. Na verdade, ele era genial. E há uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Então, tem chuva de rosas quando alguém morre. Tem uma pessoa que de tão bela é levada para os céus, né? Em vez de morrer, é tomada por Deus, levada para os céus. Tem várias coisas que acontecem aqui que tem um background bastante legal. Tem uma febre da insônia que acontece, que eles ficam meses sem dormir. E eu estou assistindo no momento a série da Netflix, que é a primeira adaptação para audiovisual desse livro na história. E uma série muito, muito bem feita, que não pode ser recomendada para crianças, porque tem essa coisa latina, então tem bastante cenas picantes, que é o que me incomoda um pouco na série. Mas uma série bem fiel ao livro e muito bem feita. Quarto lugar, 100 Anos de Solidão. Chegamos no nosso pódio, e que pódio, meus amigos. Eu acho que esse pódio desse ano ele pode representar um pouco os escritores que eu gosto na vida, né? Tem algumas exceções, tem um escritor aqui que eu nunca li nada além disso, mas enfim. O terceiro lugar deste ano ficou para Oliver Twist, do nosso grandíssimo Charles Dickens, que se você nos acompanha aqui, você sabe que é um dos meus romancistas favoritos, se não o meu romancista favorito. E Oliver Twist foi o seu romance que foi escrito muito antes dos outros que ficaram famosos, né? Então, de fato, eu percebi dentro desse livro
que ele não é tão perfeito e tão amarrado quanto os outros, né? Que vieram depois. Então David Copperfield vem depois, A Casa Soturna vem depois, Grandes Esperanças vem depois, todos esses outros grandes romances vieram depois. Mas aqui a gente consegue ver um autor inexperiente, pelo menos mais novo, dando sangue e escrevendo um romance que te prende do começo ao fim. Aqui a gente vai acompanhar a vida do jovem Oliver, que é uma criança que vivia também na Londres vitoriana e que acontece tanta coisa ruim com ele que é impossível a gente não se comover com a história do Oliver. Até que ele precisa se juntar ali com uma gangue de crianças que trabalham para um cara lá e que precisam roubar as pessoas. O Oliver é inocente, ele não entende o que está acontecendo. E dali pra frente começa uma série de acontecimentos assim frenéticos. Não se deixe enganar, no primeiro momento essa leitura pode parecer que tem aquele verniz de leitura soft, bobinha, boazinha, assim, sabe? Aquela coisa meio aconchegante. Mas tem bastante cena pesada aqui, principalmente de violência no final. Um livro que, além de trazer uma história bastante instigante, também vai trazer aqui várias críticas sociais pro contexto e pra época. Vale muito a pena a leitura se você gosta desses romanções assim com cara de novela de Oliver Twist. Gente, eis que chegamos no meu top 2. Eu acho que daqui pra baixo as posições ficaram bem definidas na minha cabeça. Agora no meu top 2, cada hora eu coloco um em primeiro e outro em segundo. Então, o que eu vou falar agora é o que eu tô achando agora. O Rony, daqui uma hora, pode ser que prefira trocar essa ordem novamente. De todo modo, são 2 livros maravilhosos. 2 livros que eu tô querendo enganar. São 2 leituras maravilhosas, dignas de 5 estrelas, mas muito diferentes entre si para serem comparadas. Em segundo lugar, eu coloquei a trilogia cósmica de C.S. Lewis. Sim, eu finalmente tomei vergonha na cara e li a trilogia cósmica. Vocês sabem que eu sou muito fã de Lewis, de tudo que ele escreve, principalmente da sua ficção. Embora eu também seja muito fã da teoria, né, e da apologética de Lewis, mas a sua ficção pra mim é maravilhosa. Eu nunca havia lido esse livro, até então sabia inclusive muito pouco sobre. Na trilogia cósmica a gente vai acompanhar a história de um professor e filólogo. Como que ele chama? Hansey? Eu acho que é Hansey. Alguma coisa assim. E ele vai ter, por alguns motivos aqui, algumas viagens por outros planetas. Então, no primeiro livro, que se chama Além do Planeta Silencioso, o Hansey vai viajar para Malacandra, que aqui é o planeta que representa Marte. E ele vai conhecer ali um planeta que não conheceu a queda, a qual nós da Terra conhecemos através do pecado. E ali ele vai conhecer extraterrestres e vai viver aventuras assim fabulosas. No segundo livro, Perelandra vai se passar em Perelandra, que representa aqui Vênus. E o terceiro livro, a gente tem uma mudança bastante drástica assim, em relação aos outros 2, no foco, porque além de se passar na Terra, ele também vai trazer outras pessoas como uma espécie de personagens principais, embora vai ter também o Hansey aqui. É talvez o livro que eu menos gostei dentre eles da trilogia. E, gente, a trilogia ela é muito boa, porque além de trazer uma história consistente e uma aventura legal, ela vai trazer aqui, vai nos propor bastante reflexões filosóficas, éticas, cristãs, várias coisas aqui, que é um livro muito, muito, muito útil e enriquecedor, além de divertido. Então não é um livro apenas e tão somente para passar o tempo. Na verdade, é bom ler ele tendo tempo e tendo ali, né, como absorver todos esses ensinamentos. Um pouco diferente dele nesse quesito, e talvez por isso escolhido por mim agora como primeiro lugar, a trilogia que eu coloco em primeiro lugar, surpreendendo o total de 0 pessoas, é a trilogia As Crônicas de Arthur. Gente, que achado que eu tive em 2024, em do nada, absolutamente do nada, comprar essa trilogia e começar a ler ela. Simples assim. Eu fiquei apaixonado. Você com certeza conhece algo sobre a história de Arthur, e talvez justamente por conhecer algo e saber que é uma história batida, você deve estar se pensando por que esse livro me impactou tanto e foi parar assim, num primeiro lugar contra outros livros extremamente grandiosos. Eu já falei aqui de Senhor Solidão, trilogia cósmica, várias coisas renomadas, né? Acontece que, gente, a escrita do Bernard Cornwell é uma escrita tão gostosa, uma escrita tão boa. Ele sabe tão bem o que ele tá fazendo, principalmente nas cenas de guerra, e também
no ritmo, então é um livro que ele não se arrasta, mas ele também não mantém, diferente, por exemplo, do que eu citei aqui do Blake Crouch, um ritmo frenético o tempo todo. Ele dá alguns momentos de respiro em que ele vem contextualizando e trazendo informações que vão ser úteis para a próxima cena, e depois ele volta a subir o clímax para uma próxima cena bem assim frenética, e depois ele desce. Então assim, ele vai brincando com a gente, com o ritmo desse livro. E de fato, aqui ele vai contar o reconto da história de Arthur sob a ótica do Derfel Kadar. Esse é o protagonista e o escritor, né? O narrador desse livro. O escritor é o Bernard Cornwell. O Derfel Kadar não existe. Ou existe, não sabemos. Existiu, talvez. E aqui o Derfel vai ser uma figura que vai ser uma cola muito boa dentre todos os personagens icônicos. Porque ele vai ser alguém que vai ser discípulo do Merlin, mas vai ser guerreiro do Arthur, vai ser amante da Nimue, vai detestar a Guinevere, e enfim, ele vai ter uma relação bem única e específica com todos os personagens aqui. E ver essa história sob a ótica dele é maravilhosa, é um livro emocionante, é um livro que tem momentos em que a gente se apega com os personagens, e pelo fato de ser uma trilogia, então ser algo mais longo, quando ele acaba fica aquele gostinho de quero mais. Esse foi o meu top 10 de leituras de 2024. É claro que eu não trouxe aqui as leituras que eu fiz de livros teóricos, livros políticos, livros apologéticos, porque na minha cabeça não faz sentido eu comparar As Crônicas de Arthur com a mitologia científica do comunismo, ou com algum livro teórico que eu li de Lewis, ou com, como chama aquele outro que eu li, Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Então assim, viraria uma bagunça, mas foi um livro foi um ano em que eu fiz leituras boas em todos os âmbitos. E eu queria muito saber quais são as leituras destacadas do seu ano. Não deixa de comentar aqui pra gente e de falar quais dessas leituras que eu recomendei aqui você já vai anotar para ler em 2025. Eu estou muito curioso para saber sua opinião. Comente, curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.